Projeto Axê, depoimento de Evelyn Biguete Pereira, entrevistado por Eliana Reis, Guarulhos, 25 de julho de 2002. Realização Museu da Pessoa, entrevista Cidadania 003. Então, Evelyn, para começar, eu queria que você dissesse seu nome completo, local e data de nascimento. Meu nome é Evelyn Biguete Pereira, meu dia de nascimento é 29 de março de 56. Tá, em que lugar que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, no bairro da Penha. Tá, e toda a tua família é daqui de São Paulo? Você sabe um pouco da origem? O meu lado paterno, né, são italianos, tanto o pai, mãe, avô e avó. Meu avô de Ribeirão Preto, né, ele conta que viveu a maior parte lá e até, inclusive, conheci o Museu do Imigrante e eu tive curiosidade lá tem um computador e onde você colocando o nome da família sai, né, se ele foi registrado como imigrante, porque é uma família de imigrantes, e aparece, né, o meu sobrenome, que é Biguete. E o meu avô sempre dizia que ele tinha vindo, ele nasceu em Ribeirão Preto, e lá consta que ele veio recém-nascido para cá. Mas eu não tive a oportunidade de ir, porque durante a semana que tem a documentação, deve ter o registro de nascimento para ver, né? E eu fiquei curiosa para saber disso. E você sabe quando que foi isso? Quando que eles vieram para cá? 1800 e alguma coisa, né? Não tenho os dados certos. E agora, pro lado da minha mãe, são portugueses, né? Por parte de avô e de avó alemães. A minha avó, inclusive, ela e a irmã, né, sozinhas da Alemanha para tentarem a vida aqui, né? E meu avô português. Então é alemão, português e italiano, uma mistura só, né? Como a maior parte dos paulistas, né? E paulistanos. Né? Então, e aí o meu avô, eu acredito que veio para São Paulo, conheceu minha avó, então a minha avó é de Ribeirão Pires e meu avô é de Ribeirão Preto. E pro lado da minha mãe, sempre São Paulo, né? E aí sempre moramos em São Paulo. Tá. E como é que você chega no Axê, Evelyn? Como é que foi a sua entrada? E quando isso aconteceu? Uma coisa assim, eu até emociono porque a gente fica pensando como que aconteceu tudo, né? Bom, eu sempre fui 20 anos que eu trabalho como bibliotecária, né? E trabalhando naquele serviço público que aquela coisa maçante, né? Que não sai daquilo, é uma coisa assim, só fofocas e quem faz menos, quem faz mais. E você acaba vendo que você está regredindo, será que a sua profissão é só isso? Então, aí eu fui cortada, entrou o governo do Covas, e sempre aquela coisa de política mesmo, né? O que circulava, né? O envolvimento todo é sempre em cima da política, não é um profissional, o que o profissional traz, as características, não, é sempre virava cair na política. Então, quando que mudou o PMDB do Orestes Quercia, né, que fez o memorial, foi. É isso que ele fala, trabalhava no Memorial da América Latina. Então sempre foi aquela rincha, aquela coisa, como vou fazer aquele monumento, né? Toda aquela coisa, controvérsias. Então, quando entrou o Covas, aí começou os cortes, né? Foi tendo corte. Então a gente estava esperando a qualquer momento que fosse acontecer isso. E aí chegou a biblioteca, o meu setor todo foi cortado. E a gente sai, né, achando que vai ser independente, que vai receber um dinheiro e, nossa, nunca mais eu vou ser empregada, né, aquela reviravolta. E fui trabalhar com transporte escolar, né, falei, não quero mais ser profissional, porque bibliotecária não tem nada a ver. Mas, acho que estava no sangue, né, e trabalhando já, depois de 3 anos no transporte, eu voltei a trabalhar na biblioteca, né. Eu arrumei um trabalho de poucos dias, então eu associava tanto transporte, não deu para largar nenhum nem outro. E eu ficava com a biblioteca. E sempre... Mas em que lugar você estava trabalhando? Aí o transporte perto de casa.
E a escola foi aqui em Guarulhos, no Colégio Vigo Potens, né? E eu acho que eu tenho alguma coisa aqui em Guarulhos, porque eu nasci na Penha, morei aqui durante 30 anos, né? E casei e voltei para a Penha. A linha que eu comprei, a gente compra a linha escolar, era aqui de Guarulhos. Aí eu consegui ir para a Penha. Depois arrumei emprego aqui e voltei para cá, nesse colégio. E tentando assim sempre, apresentava um projeto nas escolas que eu queria conciliar, assim como eu estava nesse colégio, o restante dos dias completar, para que eu pudesse, a primeira coisa, ficar com meu filho, né, num período assim, ficar mais em casa e trabalhar, né, nessa área de bibliotecária, que quando nesse colégio eu comecei a ver que eu gostava da profissão e que eu comecei a crescer na minha profissão. Então eu falei, não, pera um pouco, então não é minha profissão, não sou eu, é onde eu estava, o sistema, né? Porque lá sozinha eu fui criando, fui adaptando, fui implantando coisas, né? Eu nunca teve bibliotecário, foi crescendo, fui vendo que foi tudo crescendo, tanto o trabalho como uma realização, né, que eu fui alcançando. E indo em escolas, né? Eu mostrava meu projeto, mas as escolas gostavam, mas eles não querem investir, né, nesse trabalho. E foi indo, foi indo. E um dia fazendo uma pesquisa para o meu filho na internet, e eu vi a palavra emprego, eu já estava lá procurando. Aí eu vejo emprego, dentro do site da pesquisa tinha a Cato, né, que eles fazem a propaganda. Ah, deixa eu ver o que tem a Cato, né, que eu conhecia, achava um trabalho bonito que eles fazem. E de colocação, né, eles fazem um treinamento para dependendo do profissional. Aí eu fui, tinha 4 vagas bibliotecárias. Aí eu falei, será que eu vou voltar a trabalhar 8 horas, né, porque é caro trabalhar por conta própria, mas é uma delícia, porque você tem o teu horário, né. E aí eu tava com o Lucas, eu falei, e aí Lucas, o que você acha de eu voltar a trabalhar 8 horas? A mãe, vai, porque, olha, eu não aguento mais essa vida, porque é uma vida muito corrida, porque esse é o horário, né, que você tem. Então, ele me acompanhava, porque ele tinha que chegar, eu que levava ele pra escola, ele tinha que chegar uma hora mais cedo, tinha que almoçar correndo, mãe, vai, que eu já não aguento mais e tal. E como ele já estava numa idade de 10 anos, eu falei, já tá diferente da 5 anos atrás, né? E falei, então vamos ver. E mandei o currículo pela internet. E me chamaram, né? Eu estava fiz teste, entrevista assim, em paralelo em 2 lugares, aqui e na Racine. E aí fui fazendo entrevista, me chamaram, quando cheguei aqui tinham 4 bibliotecários. E eu falei, nossa, né? Eu pensei que tantos concorrentes. E eu fui informada que ainda tinha um outro grupo que ia ser entrevistado num dia depois. Falei, bom, e na entrevista não foi passar em nenhum momento qual era o perfil que eles queriam, se era recém-formado, se já estava na área, se não, sabe, nada. E eu tinha trazido tudo que eu tinha feito, aí eu também trabalhei num condomínio, eu também organizei uma biblioteca de um condomínio. Então eu também lá implantei um sistema, aprendi o Axis assim, tive que aprender, porque eu falei, nossa, agora onde que eu vou pôr toda essa relação desse livro? Vou ter que informatizar. E não tinha nada, então eu fui atrás, eu fiz o programa, né, do Axis e implantei. Então tudo isso eu falei, bom, eu, né, fotografava a biblioteca como estava e como ficou, depois de organizada, e trouxe tudo. Quando eu cheguei na entrevista, eu fui a última, né, porque foi assim, fala primeiro você e tal, eu fui a última. E eles falaram, eu faço tal. Eu falei assim, e agora, o que eu faço? Abro a bolsa e mostro tudo. Porque eu fiquei, sabe, eu achei injusto perante aos outros. Mas eu falei, bom, seja o que Deus quiser, eu trouxe aqui, vou ter que mostrar, porque é concorrência, né. Aí mostrei todo o material. E a Elaine, que fez a entrevista, muito assim, um profissional, que ela não passava expressão nenhuma, né? Assim, ai meu Deus, será que deu certo? Passou, aí passaram umas 2 semanas, me chamaram, né? Aí eu falei, bom, enquanto estão chamando, tá indo. E se bem que ela avisou,
no final, sendo escolhida ou não, a gente avisa. Então tá. Aí ela me chamou, fez uma outra entrevista, aí foi com a gerente, né? Ela deve ter selecionado algumas pessoas dos 8 e foi fazer a entrevista. Aí fiz a entrevista e tal, também passou outros dias e ela disse, aí ligaram dizendo para mim trazer uma proposta como eu organizaria a biblioteca. Falei, bom, então tá indo, né? Não sei quantos ainda tem, mas tá indo. E vim, mostrei a proposta, aí também passaram os seus dias. E aí eu nunca esqueço, né? Quando foi numa sexta-feira, véspera do Dia das Mães. Chegou na sexta-feira, eu cheguei em casa umas 6 horas, que até eu fui visitar uma biblioteca, né? Um sistema que eles tinham, fui visitar uma amiga que trabalha na biblioteca. Quando eu chego, eu tinha um recado. Evelyn, aqui é a Elaine do Axê, por favor, entrar em contato. Gente, e aí? Podia ser sim, porque você avisou que ia ser sim ou não, né? Aí eu vi aquela gravação na secretária no final de semana inteirinho pra ver se eu puxava assim, um som de que tinha sido ok. Nada, né? Quando chegou na segunda, né? 7h30 da manhã, eu já liguei pra cá. Nossa, quando ela falou, eu pulava na cama assim, falava pro meu marido, olha, foi escolhida. O Lucas já tava mais ou menos sabendo. Acordei o Lucas, eu fui escolhida, mas foi uma alegria, né? Aí eu me emociono. Bom, aí fiz a entrevista e tal, passei. Mas desde o início foi dito que eu não ia ser contratada, porque eles, sei lá, passou uns profissionais que eles não ficaram contentes, não sei bem direito, e eles não queriam efetivar, cometer o mesmo erro. Então eu teria que passar por 6 meses e ver se né, batia aí a experiência de me efetivar, quer dizer, o primeiro desafio, né? Aí, falei, acabou que você acabou sendo efetivada, mas antes eu queria saber como é que você encontrou a biblioteca, como é que estava organizada? Ela não tinha nada, né? Ela não tinha... Ela estava com os livros, né? Tinha alguns registros, outros tinham só etiqueta, porque se olhando, estava tudo com etiqueta de localização do livro, só que ele não estava registrado no computador. Ele não tinha sido cadastrado. Fizeram só etiqueta, assim, vamos fazer etiqueta para dizer que está pronto, sei lá qual foi a intenção. E para descobrir tudo isso... Você sabia já como estava funcionando a biblioteca? Não, porque era assim, ficou parado uns meses. Quando o último bibliotecário saiu, ficou parado um tempo. E era atendido, os funcionários eram atendidos pelo pessoal do RH. Ele fazia uma escala, só na hora do almoço, então emprestava, então elas sabiam onde estava o material, emprestava, o resto não tinha como. E assim, com fichas, né? Então eu tinha um programa que não foi testado, só cadastrado, então era um programa que não tinha assim, não tinha sido testado nada, só o cadastro. Então eu fui aos poucos, eu ia fuçando, né? Então eu cadastrava um livro, eu falava, quero ver, recuperar por título. Não tinha. Tinha sido proposto, mas não estava pronto. Aí eu ligava, porque o André que fez o programa, André, vamos consultar, vamos ver se a gente recupera por título. E fui, né, fui arrumando. Primeiro dia porque a biblioteca abria terça e sexta só, para não ficar puxado para quem estava, né. O primeiro dia foi integração, na segunda, na terça-feira era o dia que abria. Aí meio-dia abriu a porta assim, o pessoal começou a vir e eu fazendo empréstimo, eu fiquei sozinha, né? Até falei, nossa, antigamente, né, não ficava alguém ajudando, hoje em dia não, né? Você não é profissional? Então, você... E graças a Deus, dei conta, né? Dei conta, tal, fui me identificando muito com o pessoal e aí, né, aí depois de um mês, a Cláudia, que era gerente, falou pra mim, olha, um desafio pra você. Tem bibliotecário, tem biblioteca, por que não abrir todos os dias? E aí? Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho 6 meses para cadastrar todo esse livro, o programa não está pronto, né? Cheio de falhas. Mas eu falei, eu vou ter que ir, não, né? Eu já consegui o primeiro desafio, eu vou ter que conseguir o segundo. De ter entrado aqui, né? Fora do mercado, sei lá. Foi uma conquista tão grande essa entrada, porque... foi várias conquistas, né? Eu estava fora do mercado, entre aspas, porque eu estava mais atualizada do que quando eu estava trabalhando. É engraçado isso, né? Porque eu não parei de fazer cursos, né? E
gente jovem, nossa, gente jovem sabe tudo, né? Então foi umas coisas, quando eu entrei, eu falei, peraí, eu comecei a me dar valor na minha profissão, na minha idade, um monte de coisa que você fala, você não vai conseguir, mas você ouve muito, né? Meu pai mesmo falava, vai voltar? Como que você vai voltar? Você não tem mais 20 anos. Não é isso mais, a gente tem uns preconceitos que não é mais assim, né? E, bom, aí, deixa eu voltar lá no computador. E foram sendo implantados esses outros programas. E eu fui, né, fui tentando tal, acho que fui atendendo, que o moral da história foi efetivada, né. Foram 6 meses, assim, 6 séculos, né. De muito trabalho, né. De muito trabalho, com a expectativa de que aí, será, né, porque eu sou uma pessoa muito pé no chão. Não fico assim, porque ela falou, que elogiou, eu vou ser efetivada. Não. Eu acreditaria na hora que fosse na minha carteira registrado, entendeu? Por mais que me elogiassem, não. Podia ter alguma coisa, não que eu não fosse competente ou alguma coisa assim, olha, não vai dar para efetivar. Então eu só estava esperando esse momento, né? Aí foi efetivada, né, em novembro. E então foi outros desafios que eu conquistei. E como é que é o dia a dia hoje? Então, na biblioteca, aí eu agora há um ano, né, aqui, eu mudei de gerência, né, fui para um outro setor que é de comunicação. E é uma coisa assim, porque o RH era uma coisa assim meia, como é que eu vou dizer, o serviço de RH, então é o treinamento, tudo voltado ao desenvolvimento, treinamento, uma coisa restrita. Assuntos corporativos já abrange a empresa, você tem que cobrir, não que o RH não cobrisse, mas entendeu? Ele cobre em todos os aspectos. Porque o RH, às vezes eu queria fazer um clipping, queria mandar uma... não, mas isso é assuntos corporativos, então eu tinha que ficar, né? Então quando eu fui pra lá, eu falei, não, agora eu tô livre, né? Eu posso comunicar isso, eu posso informar aquele, olha, essa notícia é pra fulano, né? Sem esbarrar ninguém. E, então eu acho que aí fluiu, né? Aí cresceu. Então é uma coisa assim que eu tô sempre querendo criar, sempre querendo apresentar um trabalho mais para eu sempre influir em função do funcionário, né? De qualquer forma deixar o funcionário atualizado, tanto ele como estudante, ele como um curioso, em qualquer tipo de faixa de idade, tá informando o funcionário. Trazer assim, a biblioteca para o funcionário como uma necessidade, um lazer, né, todos os pontos que eu possa trazer ao funcionário, eu estou tentando desenvolver. A biblioteca é um serviço para os funcionários para da os funcionários, né? Tá. Biblioteca geral, não é específica, ela é geral, né? O acervo hoje como é que é? Como é que ele está organizado? Ele está por assunto, né? A gente, por todos os assuntos, todas as áreas. Temos periódicos, tem vídeo, e aí, indo para comunicação, para os assuntos corporativos, a gente está comprando livros de todas as áreas, coisa que antes era só o treinamento, né? Então, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, isso também atraiu mais o funcionário. Estou passando, eu uso o mural, e aí volta lá o RH, não, mas o mural não dá para informar tanta coisa. Né? Então, eu posso informar no mural o que está acontecendo, estou sempre trocando, né? Essa informação para o funcionário. E além desse acervo que você falou de vídeo, de livros, revistas, periódicos, ainda tem pesquisa na internet? Agora estamos com a internet, né? Você vê, tudo está criando, tudo está sendo implantado. Né? Então tem internet agora para o funcionário, que, nossa, o que eles adoraram, né? Porque sempre perguntavam, nossa, não tem uma internet, não tem uma internet. Então a pesquisa, a consulta também é constante, né? A filinha ali constantemente. E você viu diferença no funcionário desse tempo que você está? Sim. Assim, desde que eu entrei, no meu profissionalismo, né? Com certeza. Inclusive, eu não sei o meu jeito,
né? Quando eu entrei, o pessoal me via e falava assim, por exemplo, no café da manhã, me via e falava assim, ai, o livro que eu preciso devolver. Eu falava, gente, não me vem como um cobrador, né? Eu acho assim, se você está atrasado e não tem reserva, vai e renova o livro, entenda? Não, mas é que... Aí eu fui descobrindo que os outros bibliotecários suspendiam, não podia ficar 3 meses sem retirar livro, umas coisas assim muito fortes, que eu não adotei esse sistema e ninguém está devendo que uma semana, coisa assim, de nem de ter tempo de vir aqui, como também renovar livro, só telefonar, não precisa vir até aqui. Às vezes, puxa, mas dentro da empresa não dá tempo? Às vezes não dá, né? Porque tem que almoçar, ir no banco, tal, no ambulatório, sei lá. Então, tudo que eu possa facilitar o funcionário, eu facilito. Então, pode telefonar para renovar, para reservar, para retirar o livro, como também foi feito pastas públicas pelo Outlook, pelo e-mail, que ele tem como saber o que a gente tem na biblioteca, né? Então, quer dizer, por lá ele já consulta, já pede por telefone, quer dizer, tudo virtual, né? Quanto Bacana. mais tem que ser, porque eu acho assim que biblioteca não é, sabe, eu ficar sentada e, deixa eu ver, o livro lá tá atrasado, ai, olha, me devolve o livro, castigo, né? Não, a biblioteca é o que o funcionário, o que o usuário está pensando, ele está necessitando, ele já tem que estar em mãos. Sabe, facilitar a melhor forma possível de ele ter, ainda mais com todos esses recursos que a gente tem agora, né, internet, todo esse informatização, não tem mais essa coisa de, tá atrasado, multa, eu acho que não. Você acha que a frequência aumentou? Aumentou. Cada espaço assim eu sinto o aumento, né? Pessoas que... E eu tô sempre, né, vigiando. Por exemplo, tem um moço no ônibus que eu vou, ele começou a me cumprimentar. Eu comecei a notar que todo mundo desce e me dá tchau, Evelyn, tchau, Evelyn, tchau. Ele vinha atrás, tchau, Evelyn. Eu olhei assim, ué, esse menino não vai na biblioteca? Será que ele sabe que tem biblioteca aqui? E aí comecei, né? Aí tem um moço que frequenta a biblioteca e eu via que ele conversava, eu falei, como é que ele chama? André, esse moço ele conhece a biblioteca? Dá uma pesquisada assim, se ele conhece, né? Porque também nada intimando, né? De forma nenhuma, senão você não consegue nada. Por 3 dias ele aparece lá. Oi, meio assim, né? Ele fala, oi, tal, e eu meio assim, né? Como se estivesse sabendo de nada, porque não pode intimidar. O ser humano é muito tímido, né? Não pode intimidar. E tá lá, leva livro, faz pesquisa, aí pede às vezes pra mim pesquisar alguma coisa pra adiantar, né? Tá tranquilo, né? E isso pra mim é muito gratificante, né? Porque tá tendo retorno, né? E além dessa, alguma história marcante nesse último ano? Deixa eu ver agora de momento, né? Coisas assim... o marcante não, mas característica de cada funcionário, né? Esse, por exemplo, que eu falei, um outro que tem pessoas muito sistemáticas, né? Porque a gente acaba conhecendo todo mundo. É lógico que tem que ter um controle, porque muita gente não dá, mas eu sei cada um que vai levar o material, que vai trazer, que vai atrasar, que vai trazer pontualmente, a gente sabe, né? E, por exemplo, tem um funcionário que, quando eu fui abrir a biblioteca, abria terças e terça e sexta. E depois de um mês, ela começou a abrir todos os dias. E eu fiz uma chamada, né? Faltam 4 dias, faltam 3 dias, né? Fiz uma aqui na frente da biblioteca e tal. Ainda hoje, esse funcionário, ele vem e fala assim pra mim, sabe, eu trouxe a revista ontem, mas a biblioteca estava fechada. Aí eu morro de rir, porque eu falei assim, ele não viu essa informação,
né? Ele fala assim, eu esqueci. E quando aconteceu isso a primeira vez, eu falei assim, você não viu que tem as chamadas, que a biblioteca ia ser aberta? Não. Você não leu no mural? Que não sei o que? Não. Ele trouxe aqui fora, estava ainda o cartaz, tinha sido recente, né? Eu falei, você não leu esse cartaz aqui na entrada? Ele falou, não. Você entende? Então você está conhecendo, as pessoas entendem, tá? Né? Eu sei, a gente entende, não vai mudar. Vai virando uma especialista do ser humano, né? É. Ai, é muito, é interessante, é curioso você conhecer. Eu não tenho essa facilidade de, quando estou conversando com a pessoa, de passar isso, né? Não simplesmente, tá. Não, eu presto atenção nos detalhes, né? E queria fazer antropologia, que talvez seja uma das coisas, de conhecer mesmo. Isso é muito importante. Porque você conhecendo, você sabe que não é sacanagem, você sabe que não é má fé, né? Tem má fé, tem coisa assim de maldade, né? Mas você conhecendo, você sabe como agir. Né? E conquista, né? E conquista. A gente ouve comentários, né, no início, que a bibliotecária estava aqui, até eu achei engraçado, e é chato falar do profissional, mas eles vinham e falavam assim, nossa, você é tão diferente. Eu falei, por quê? Porque a gente chegava aqui, tem um livro tal, a bibliotecária. Hã? Né? E você não, você tá sempre... Eu falei, sim, isso daí, radar 360, né? Porque eu já sei quem tá sentado lá, quem, né? Sabe? Eu tô sempre... Eu sei as pessoas que entram e saem. Tento, né? Não sou Deus nem nada, mas eu tô sempre ligada. Às vezes eu tô atendendo, eu ouço, será que tem livro tal, não sei o que, eu acabo de atender, vou lá e falo, olha, você tá perguntando, nossa, né, eu gostaria de ser atendida desse jeito, então eu faço desse jeito. É como eu digo, uma vez eu ouvi num curso que o dono da TAM, ele tinha um atendimento especial, né, ele sentava com o cliente. Então eu falei assim, então a estratégia é o dono da TAM. É conhecer, né? Você chegar perto do seu público, né? Sem dúvida. É a melhor forma de você conhecer e conquistar, né? Igual conquistar, né? Bom, a gente podia ficar conversando o dia inteiro, com certeza. Mas, para terminar, eu queria saber o que você achou de ter contado um pouquinho da sua história. Eu acho bom, né? Porque primeiro esse trabalho que vocês fazem, desde que eu tomei conhecimento, primeiro o nome, né? Museu da Pessoa, que bateu, assim, muito interessante, uma coisa que tem a documentação, lógico, eu como bibliotecária, mas a declaração da pessoa, né? Aquela coisa que nunca vai ser escrito. Por mais que você documente, essa coisa de trocar, isso é maravilhoso você registrar isso, né? E é um a mais, né? Para formar uma memória. Eu acho que o item aí que vocês pegaram, que é o depoimento de pessoas, nossa, acrescentou demais numa memória, né? E só tenho a parabenizar todos vocês, né? Tá, muito obrigada, Evelyn. Foi ótimo, viu? Tá bom.